Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, por que é tão difícil uma pessoa medrosa, carregada de medo, ela acreditar em Deus? O que significa na prática um paradigma? E por que é que quem tem bastante traumas do passado, nem eles mesmos não sabem a verdadeira razão, não quer saber, vive adoecivos, são pessoas que adoecem muito com medo de até saber a verdadeira causa e tem traumas. São pessoas que já sofreram muito, mas elas não sabem a verdadeira razão das coisas. Então, primeiro você tem que entender o que significa um paradigma na prática. E o que o medo causa na matéria, na sua carne, para poder você entender sobre a espiritualidade e como funciona isso na prática. Na espiritualidade, como funciona na prática. Uma mudança de paradigma significa uma pessoa que ela é cheia de paradigmas, significa pessoas que não conseguem mudar. São pessoas que criaram uma crença, mas ela não consegue mudar. Um exemplo, você está aqui dirigindo um carro, um veículo, e vem alguém em alta velocidade, buzinando, querendo que você saia da frente, e você começa a julgar, a falar mal, né? Dizer, passe por cima. Como é que uma pessoa dirige desse jeito? Você começa a pensar dessa forma, pelo que você está vendo, né? Então tem alguém querendo passar em alta velocidade e você começa a falar mal dessa pessoa, a querer que ela passe por cima, você não dá a vaga. Mas aí, quando você sabe o motivo, por que é que essa pessoa está se comportando dessa forma, ela tem uma criança dentro do carro, engasgada, e está querendo salvar a vida dessa criança. Então, quem consegue mudar o seu pensamento, sai até da frente, né? E ali você vai passar a torcer que essa pessoa, ela ache o caminho livre, que as pessoas saiam da frente para ele conseguir socorrer o filho dele. Quando uma pessoa é cheia de paradigma, ela começa a julgar o outro motorista e mesmo assim, mesmo sabendo a verdadeira razão, ela não consegue pensar de forma diferente. Então eu consigo falar mal da pessoa que está buzinando, querendo fazer uma ultrapassagem rápida, querendo fazer algo que eu não concordo. Quando eu sou cheio de paradigma, eu não concordo mesmo sabendo a causa. Então eu vou dizer, que culpa eu tenho dessa pessoa estar querendo passar assim? Mesmo que ela tá com o filho morrendo, pega um helicóptero. Eu não consigo ver eu como errado. Então, eu estava pensando que ele estava errado, eu estava falando mal, criticando, mas mesmo eu sabendo a razão, eu ainda não mudo. Mesmo assim, eu ainda não mudo. São pessoas que têm uma crença, uma forma de crer e ela não consegue mudar. Então, pessoas cheias de paradigmas, elas são dessa forma. Outro exemplo que eu vou lhe dar de pessoas que é cheia de paradigmas. Ela acredita daquela forma e mesmo você mostrando, falando, conversando, ela não consegue mudar os pensamentos dela. Por exemplo, você está no hospital, numa emergência, e chega alguém que precisa de um socorro. Então você tem que dar a sua vez, a sua vaga, porque alguém está passando mal, está desmaiado, está desfalecendo, então eu vou deixar ela passar na minha frente. Quando uma pessoa ela é cheia de paradigmas, ela não consegue pensar a não ser nela. Então ela vai dizer, todo mundo aqui está passando mal. Todo mundo está passando mal.
Quer dizer que essa pessoa está passando mal e vai passar na nossa frente. Mesmo assim, a pessoa fica reclamando. Mesmo ela vendo a dificuldade do outro, mesmo ela vendo a necessidade do outro, ela não consegue pensar no outro. Ela já acredita que a forma que ela pensa é a correta. Então, mesmo quando alguém diz que ela está errada, mesmo quando alguém quer mostrar uma pessoa que ela é cheia de paradigmas, ela não consegue ver os erros dela. Então ela só justifica e ela se põe como vítima. São pessoas carregadas de paradigmas, são pessoas carregadas de medo. Existe uma doença que o nome da doença é TAG. É uma doença que vem da ansiedade. São pessoas que sofrem crises de pânicos, de ansiedade, e ela não sabe a verdadeira razão das crises de ansiedade. E ela só justifica. São pessoas que elas têm medo, até como se fosse medo de estar vivo, né? Então, o corpo reage, o corpo sente, começa a sentir alfinetadas, começa a ter uma crise, tem uma dor muito forte, mas ali ela vai fuçar na medicina o que causou essa dor e vai para o médico e não acusa nos exames nada. Mas ela já começa a prever que vai morrer, que está perto de morrer, que vai já dá o nome da doença. O exame não está acusando, mas ela acredita que não vai viver muito. São pessoas muito negativas. São pessoas que, quando aparece uma dor no corpo, ela já prevê a doença. São tão cheias de medos, essas pessoas que sofrem dessa doença que o nome é TAG. Ela sofre de uma doença tanto de medo que ela prevê, quando ela sente uma coisa, ela já quer prevenir para não sofrer. Então ela fica criando, né, as doenças na mente, fica falando o nome das doenças, que acha que é isso, que acha que é aquilo, e a vida dessas pessoas é andar na medicina, fazer exame, procurar a doença. Ela procura a doença. Eu vi isso muito, né, na minha casa. Pessoas que estão sempre, todo ano, fazendo check-up, porque o corpo está mostrando, a pessoa teve a dor, sentiu o problema na carne, mas os exames não acusam. Mas mesmo assim, ela começa a se prevenir. Que eu sei que eu vou morrer de um câncer que está repreendido, porque eu sei que eu não vou ficar velha, porque você começa já a prevenir a família, que sabe que vai morrer de um câncer, que sabe que desse ano não passa. São pessoas assim, são pessoas muito negativas. Elas não conseguem acreditar em nada que ninguém diz, nem nada do que ninguém diga. E por quê? Porque ela sente. São pessoas cheias de paradigmas. Ela já acredita dessa forma. E nada que ninguém diga vai mudar aquela forma daquela pessoa pensar. São pessoas que sofreram alguma coisa na vida. Algum trauma, alguma perca repentina. Então, devido ela ter sofrido, ela superou o sofrimento, mas mesmo assim não buscou o conhecimento de Deus e o medo está ali. São pessoas carregadas de medo. Então são negativas, pessimistas, são super ansiosas, porque a própria medicina diz que ansiedade não tem nada de bom na ansiedade. Não existe nada de bom na ansiedade. Tem pessoas que acreditam que ser ansioso é bom, mas a própria ciência diz que não tem nada de bom. Então, quando alguém diz, eu estou ansioso por algo que vai viver, por algo que vai acontecer, na verdade, ela está com medo que não aconteça. Ela quer tanto, mas ela tem medo que não aconteça. Então, ela nem consegue viver o que está vivendo, é o excesso, é o medo do futuro, né?
Depressão é excesso de passado, estresse é excesso de presente e ansiedade é excesso de medo, excesso de futuro. É o excesso do futuro. Quer dizer, eu sou uma pessoa desequilibrada. Eu vivo carregado de medo, mas eu não entendo de onde vêm esses medos. Da onde parte o medo? Então eu nem reconheço o medo. Eu só sinto o problema. Eu nem sei se é medo, né? Porque eu não reconheço o sentimento, mas eu sinto no corpo. Porque toda hora eu tenho crises, dores, né? Aparece dor, aparece sintomas no meu corpo e eu vou para um médico, mas não acusa nada. Então eu me torno uma pessoa pessimista, negativa, medrosa. Então eu, com medo de sofrer, eu já vivo prevendo a minha morte. Eu vivo prevendo e dando nome de doenças e querendo prevenir para não ser pego de surpresa e quero viver no médico todo ano fazendo exames. Tudo isso são doenças que é o excesso de medo que as pessoas carregam. E por quê? Tudo isso eu vou explicar a você o porquê. O que significa o pânico? Primeiro você tem que entender o que significa as palavras para você entender como funciona o mecanismo do nosso espírito. Quem já sofreu algum ataque de pânico sabe o quanto é ruim. Mas o medo, ele tem que ter o porquê. Por exemplo, se eu tiver medo de cachorro, eu tenho medo de cachorro, eu tenho pavor de cachorro. Por quê? Porque eu já fui mordida por um cachorro, um exemplo. Então eu tenho medo de cachorro. Né? Quem tem crise de pânico não sabe por que tem crise de pânico. Então, se ela tiver uma crise de pânico dentro do elevador, ela não vai querer mais andar de elevador, porque ela associa o medo dela com o elevador. Então, não vai dizer, eu tenho medo de elevador. Ela associa porque foi ali. Mas o que é realmente uma crise de pânico e o que o pânico causa na matéria? O que o medo, o nervoso, o que uma crise de nervoso causa na matéria, né? Na nossa matéria, o nervoso causa calafrios, vômitos, suor, dores no corpo. Tudo isso o nervoso causa. A medicina já diz. Mas tem nervoso que você não sabe nem a verdadeira causa. É que se dá o nome de pânico. É uma crise de pânico. Eu tive uma crise de pânico que eu vou explicar para você como foi, por que foi, e que eu não sabia nada da espiritualidade e só associei por associar, mas não entendia nada sobre a espiritualidade. Então, a Bíblia diz em Provérbios 15:11 o seguinte: o inferno é a perdição e a perdição estão perante o Senhor. O inferno e a perdição estão perante o Senhor. Quanto mais os corações dos filhos dos homens. Quer dizer, o inferno e a perdição estão perante o Senhor. Mas o que significa esse versículo? É que as pessoas não reconhecem o Senhor, o Criador, na vida delas. Elas não reconhecem. Então esse provérbio está querendo dizer, quanto mais os corações dos filhos dos homens. Então quando eles não reconhecem o Senhor, que é o Criador de todas as coisas, o medo vai aflorando, vai crescendo. O escarnecedor não ama aquele que o repreende. As pessoas que vivem pela carne, ela não ama a repreensão, nem chega aos sábios. Não chegará aos sábios. A pessoa, quanto mais uma pessoa é carregada de medo, mas ela foge do conhecimento de Deus. E isso a Bíblia ensina e eu aprendi na prática, né, com pessoas que quanto mais elas são carregadas de medos, mas ela foge do conhecimento. Nem você indo dizer, ela não quer saber. Elas acreditam da forma que criou
São pessoas carregadas de paradigmas, porque já sofreram alguma consequência, mas ela não quer saber a causa do que sofreu. Ela não quer, nem você dizendo, ela não quer. Ela quer justificar o sofrimento, ela quer permanecer como vítima. São pessoas carregadas de paradigmas. Ela não acredita em nada do que Deus diz, não quer saber, tem raiva de quem sabe e justifica tudo o que sente. É por isso que eu estou dizendo que quando a pessoa tem medo, ela tem que saber a razão do medo. Então, se eu tenho medo de assalto, porque eu já fui assaltado. Se eu tenho medo de cachorro, porque eu já fui mordido por um cachorro. Quando o meu medo, ele excede todos os padrões, não tem justificativa. Qual é a justificativa? Eu tenho medo de tudo, tudo é uma razão de um medo, mas mesmo assim eu não quero saber o motivo. E justifico tudo o que sinto no meu corpo. E fujo do conhecimento. O que significa isso? É isso que esse provérbio está querendo dizer. O inferno e a perdição estão perante o Senhor. Quer dizer, a pessoa está vivendo no inferno, mas ela não reconhece. Ela justifica, dá desculpas, põe a culpa do que sente nas outras pessoas. Eu só sou assim porque meu filho é assim. Eu só sou assim porque meu marido me trata assim. Sempre justifica tudo. A pessoa já vive no inferno. Já é uma pessoa doente, cheia de paradigmas. Mas ela não busca o conhecimento de Deus para ser liberto. Ela só sofre as consequências. E por qual motivo essas pessoas são dessa forma? Porque não reconhece o Senhor como seu Salvador, como seu Criador, não quer saber nada. E por que não quer saber nada? Por quê? Porque já sofreram. Um dia um homem disse isso para mim. Eu já sofri tanto, enterrei filho, sou viúva, não quero saber a causa de nada. Desse jeito, ele disse declaradamente, não quero saber nada da Bíblia. Então, entendeu? Há uma pessoa que tem medo até de saber das coisas de Deus. Ela não quer, não acredita, e mesmo que diga acredito, mas ela foge do conhecimento. Porque são pessoas carregadas de medo. Então ela não consegue mais, ela não quer se ver como errado, ela já montou esse perfil, né? Não quer ver nenhum pecado, nenhum erro, não quer mudança, não quer mudar, criou uma crença e ela prefere viver no médico e dizer, todo mundo adoece, mas eu não quero. Porque não reconhece o Senhor como Salvador, como Criador, como limitador, nada. O medo é tão grande de algumas pessoas que já sofreram, são pessoas com feridas na alma, que ela foge mesmo do conhecimento. Então, é por isso que criaram esse nome, né? Pessoas que sofrem de crises de pânico. Então, a causa do pânico de alguma pessoa, ela cria. Quando ela sofre a crise do pânico, se for no elevador, ela acredita que sofreu o pânico porque tem medo de elevador. Se ela sofreu aquele ataque de qualquer forma, ela só associa o pânico com algo externo. Mas ela não quer o conhecimento. O único pânico que a ciência não tem explicação é o medo do sangue. Pessoas que desmaiam quando vê sangue. São pessoas que são doentes, mas a ciência não explica a verdadeira razão. Ela desmaia quando vê sangue, mas a ciência não sabe a verdadeira razão desse tipo de pânico. Exatamente o sangue, né? Que é vida. Então, eu tinha uma tia que ela tinha essas crises. Quando ela via sangue, ela desmaiava. Né? Então, é um tipo de pânico que a ciência não sabe explicar
a razão, o porquê. Mas são pessoas que carregam medo, traumas de infância, muito sofrimento e que ela superou o sofrimento por conta própria. Elas não reconhecem Deus e não quer saber a razão das coisas. São pessoas cheias de paradigmas. Então eu lhe expliquei no começo o que é um paradigma, né? Quer dizer, quando eu erro, o que significa um paradigma? Mudança de pensamento. Então eu estou aqui julgando e falando mal do motorista que vem buzinando, me dando pressão para passar na minha frente. Mas quando eu sei a razão, eu mudo meu pensamento. Ele tá assim porque o filho tá passando mal no carro. Então eu já encosto. Eu consigo mudar. Pessoas que são carregadas de paradigmas, mesmo assim ela não consegue mudar. Ali ela já vai justificar a razão do erro dela, né? Do julgamento, da falha dela. Então ela já vai dizer, eu pego um helicóptero, que culpa eu tenho? Que culpa eu tenho? Mesmo assim a pessoa já não consegue racionalizar, não consegue ter a mudança de pensamento. Ali ela já se põe como vítima, entendeu? Quem sofre, quem é cheio de paradigmas é dessa forma. Ou ela ataca o outro, ou ela se põe como vítima, mas ela não consegue reconhecer as pessoas, nenhum erro nela. Essas pessoas que são cheias de paradigmas são cheias de crenças. Eu acredito assim e não quero mudar. Na verdade, são pessoas com muito orgulho. Por isso elas sofrem. A Bíblia diz que o orgulhoso é abatido por Deus. Então são pessoas muito orgulhosas. Elas não querem ver o erro delas. Em nenhum motivo, por nenhuma causa. Então ou eu estou brigando e pondo a culpa no outro, ou eu estou como vítima. São pessoas cheias de paradigmas. Então eu lhe dei 2 exemplos, né, no hospital, que alguém passa na frente e a pessoa fica ali reclamando, murmurando, porque tá todo mundo doente e essa pessoa acha que tem o direito de passar na frente. Ela não consegue mesmo se pôr no lugar do outro, sofrer mais um pouco para dar a vez o outro, né? São pessoas muito orgulhosas. Quem carrega muito medo são pessoas muito orgulhosas. Então, ou ela tá brigando, acusando e xingando outras pessoas, ou ela já se põe totalmente ao contrário, como a vítima. Mas o que ela não consegue? Racionalizar como causador de nenhum problema na vida dela. Mesmo alguém querendo mostrar, a pessoa foge do conhecimento. Quer dizer, são pessoas que já sofreram, superou o sofrimento da forma errada, sem conhecimento, e carrega esses traumas. E por isso, são pessoas que facilmente adoecem, porque o medo, o nervoso vem do medo, né? Então, o que o nervoso causa na matéria do ser humano? Calafrio, suor, dor de cabeça, é muita coisa que causa no corpo. Mas mesmo assim, quando a pessoa tá boa, ela não quer saber a causa. Quando tá doente, ela se põe como vítima. Entende? Então, quer dizer, eu tive uma crise de pânico que eu vou contar pra você, que eu não reconheci como pânico, não sabia na época o que era pânico e apenas joguei a culpa no tempo. No tempo. Eu fui atacada espiritualmente, eu estava de resguardo, né? E uma das noites que eu fui no banheiro, eu fui atacada. E na época, como eu não sabia nada, eu estava de resguardo, associaram o que eu tinha passado, porque eu estava de resguardo, porque foi o frio, né? Porque a minha mãe tinha dado conselho que eu tinha que comprar um pinico para não ir para o banheiro, para não levar vento, para não estar saindo do quarto. Coisas de pessoas mais velhas, mais antigas,
para não passar o vento mal e eu sofrer alguma coisa. Eu não comprei o pinico, né? Não quis. Achei que era uma bobagem. E uma das noites, quando eu saí para voltar do banheiro para a cama, eu quase não consigo. Já foi um milagre eu chegar na cama. Eu fui atacada espiritualmente. Na época eu não sabia que era uma crise de pânico e eu só senti no corpo a tremura, o calafrio e me socorreram, né? A minha tia que estava comigo me socorreu, começou na época ela até chamou por Deus, o que está acontecendo, meu Deus, porque eu fiquei roxa e me batendo, né? Me batendo. Ali foi uma crise de pânico e eu não sabia o que significava isso. O que era uma crise de pânico? Então, na época, eu só associei, foi o vento, foi o frio, porque eu estou de resguardo, que é o que os mais velhos diziam. Eu não sei se você já ouviu dizer de pessoas que de resguardo passou o vento e a pessoa teve um derrame e ficou paralítica, né? Eu já ouvi muito isso. Pessoas que teve paralisia facial, pessoas que sofreram um ataque desse de pânico e ficou com a sequela, a criança ainda novinha de resguardo. Eu já vi casos assim, né? Já ouvi falar. Quer dizer, eu passei pelo triz, mas eu lembro que na hora que eu estava sofrendo essa crise, na hora eu me apeguei com Deus. Eu não sabia o que era aquilo, mas na hora eu me concentrei ali em Deus. Meu Deus, o que é isso? Mas eu não conseguia falar, o corpo se batia, minha tia disse que eu estava roxa, e ela ali também começou a chamar, meu Deus, e me enrolando ali até passar. E passou, graças a Deus. Não fiquei com sequelas, né? Mas tem pessoas que ficam com sequelas numa crise de pânico. E é tão terrível uma crise de pânico que quando alguém é pego em algum lugar, ela associa com aquele lugar e ela cria um trauma que ela não quer nunca mais. Nunca mais. Uma pessoa que sofre uma coisa dessa no elevador, ela não quer nunca mais andar de elevador. Entende? Quer dizer, é um ataque espiritual que a pessoa não sabe e associa com qualquer coisa. Como eu associei, porque não sabia que a Bíblia dizia que o frio não molesta, nem a lua molesta, quer dizer, não adoece. O vento não adoece, a lua não adoece, o ar não adoece. Então, quem acredita assim, porque não tem o conhecimento da espiritualidade e naturalizam as doenças. Mas geralmente quem tem pânico tem medo. Mas o que ela não sabe é buscar o conhecimento para ser tratado. Porque tem que ter um acompanhamento. A medicina não cura. A medicina não cura a ansiedade de ninguém. Não cura a depressão de ninguém. Só ajuda. Mas quando as pessoas estão boas, mais ou menos, estão melhor, elas não querem saber e continua ou no medicamento, ou naturalizando, indo para o médico de vez em quando, mas ela não sabe a razão, que existe razões acumulativas. São coisas acumuladas que quando você vai viver, principalmente quando você vai viver algo bom, no meu caso, eu estava muito feliz pela minha filha, estava de resguardo, quer dizer, eu estava vivendo um momento bom. Eu estava achando tão bom porque eu me sentia calma devido à minha correria, meu dia a dia, viver brigando, viver cobrando, tendo raiva das pessoas. Então eu estava vivendo uma fase muito boa. Eu estava amando estar de resguardo. Porque ali era como se eu tivesse umas férias, né? Eu estava tirando umas férias. Não queria saber nada, me despreocupei, né? Como se eu estivesse vivendo um paraíso. Eu saí de um ritmo de vida e estava vivendo outro. Então, quem tem isso de viver algo, por exemplo, eu não sei se você já ouviu pessoas que estão vivendo uma coisa tão boa que elas já é tão carregadas de medo que quando ela está vivendo uma coisa boa, ela já fica com medo. Com medo que vai acontecer alguma coisa ruim.
porque eu estou tão feliz, estou bem, que já desconfio. Eu já desconfio que pode acontecer alguma coisa, porque eu não tenho costume de viver essas fases. Quer dizer, são pessoas que vivem em conflitos, né? E isso pode acontecer uma legalidade, que é o medo que traz a legalidade, a Bíblia ensina. A Bíblia diz assim: por trás do medo há uma armadilha. Por trás de todo medo há uma armadilha. Mas quando a gente não tem o conhecimento sobre o medo, a gente naturaliza. São poucas as pessoas que, quando estão com medo, elas oram, elas buscam a Deus. Por quê? Porque não tem conhecimento. Então, aquilo que a gente não tem o conhecimento, a gente ou supera da forma errada, como Deus diz. A pessoa superou aquele medo. Não quer dizer que se livrou do medo. Eu superei um medo, brigando, atacando, que vira um vício, né? Mas eu não fui curado. Porque a cura só vem através de um reconhecimento, de um arrependimento, de um aquebrantamento. Então, quem não acredita, quanto mais já sofreu, mais vai fugir. Foi o que eu ouvi da boca do Senhor. Já sofri muito, não quero saber nada. Quer dizer, tem muito medo. Na minha família, do mesmo jeito. Tem medo de Deus. Ainda finge que não tem. Não tem, estou melhor, não sei mais o que é medo. Mente para elas mesmo. Quem tem medo, quem não reconhece o Senhor como nada. O que é reconhecer o Senhor? É você saber interpretar o agir de Deus nas situações. Então, só quando eu reconheço Deus na minha vida, em alguns momentos, é que a minha fé vai aumentando. A fé vai aumentando. Então, se eu não reconheço, eu acumulo medo. Eu vou acumulando medo. E as pessoas acreditam que problema do sistema nervoso é normal, crise de ansiedade é normal, e não é. São pessoas que vão aprendendo a superar o seu medo por conta própria, vai aprendendo, não curando, não se livrando, não se libertando. E é por isso que Deus diz que busque a verdade e a verdade te liberta. Então quem é assim foge da verdade. Ela criou uma verdade e foge da verdade. Então tá lá acumulado. São pessoas recalcadas, pessoas sofridas, pessoas medrosas. Então ela não reconhece, porque não estuda o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Então já sofri, não quero saber a causa. Aí sofre de novo, não quero saber a causa. Sofre de novo, não quero saber a causa. O que vai acontecendo com essas pessoas? São pessoas com a alma doente. São pessoas com a alma doente. Entende? Então essa doença de TAG são pessoas que elas já sofreram alguma coisa, mas superou o sofrimento, mas vive com medo, sem saber de quê. Então, quando o corpo sente algum sintoma, a pessoa já vive no médico, procurando, fuçando a doença. Então, ela tem tanto medo do que pode acontecer na vida dela, que ela fica já se prevenindo até que vai morrer. É a prevenção. E quem é assim, eu digo logo a você, vive muito. Vive muito. Não significa que a pessoa vai realmente morrer. Porque Deus quer, de alguma forma, chegar naquela vida. Então, tá sofrendo à toa, tá fugindo à toa, vai viver muito. Não morre só assim. Porque Deus quer recuperar aquela pessoa. Deus quer mostrar alguma coisa àquela pessoa, mas ela vive fugindo. Sofreu na infância, né? Abandono, espancamento, desavença dentro do lar, algum sofrimento. Tem pessoas que sofrem estupro, sofreu, mas ela foge do conhecimento e aí vai carregar uma vida de sequelas. Mas quando tá melhor, não busca o conhecimento e o quadro pode sempre só mudar, ou piorar, ou estabelecer. Mas essas pessoas vivem muito. Vivem muito, não morrem cedo, porque graças a Deus minha mãe tem mais de 75 anos, tá aí viva. Mas passou uma vida prevendo a morte. Passou uma vida prevendo a morte. Andando nos médicos,
que eu já me conheci vendo, andando nos médicos. Então naturaliza. Se eu não reconheço nada, não sei nada, naturaliza tudo pela falta do reconhecimento do Senhor, porque se eu não estudo o que vem de Deus e o que vem do demônio, vamos dizer assim, o que vem do mal, eu naturalizo tudo e vivo ali, à mercê. Então eu não sou curado. Eu não sou curado. Não tem como. Deus diz que não tem como. Então é por isso que Deus diz aqui, o inferno e a perdição estão perante o Senhor. Você está na frente de Deus, mas não sabe o que é Deus, não quer saber nada e foge do conhecimento. Quanto mais os corações dos filhos dos homens. Quer dizer, eu sou um homem natural, filho dos homens, não sei nada sobre o espírito, não sei nada sobre a espiritualidade, busco uma religião que não me ensina nada de nada e levo esse estilo de vida. Quer dizer, eu superei o medo da forma errada, aprendi a viver da forma errada e vivo dessa forma que eu estou lhe dizendo. Crises de ansiedade, depressão, pânico, quer dizer, eu vou me achando, mas eu estou acumulando mais problemas para o futuro. E aí no futuro eu vou justificar, que é o marido, que é os filhos, que eu não tive sorte, que é alguma coisa, mas não se resolve. Não se resolve. E é por isso que eu lhe dei o exemplo de pessoas que é cheia de paradigmas. Quer dizer, mesmo eu vendo que eu errei, eu não quero achar que eu estou errado em nada e eu justifico. Quer dizer, a pessoa está botando medo em mim, buzinando, querendo ultrapassar, fazer aquela ultrapassagem com o carro. Quando eu vejo, porque me disseram a causa, mesmo assim eu não consigo mudar. Eu não consigo, eita, ele tá assim porque o filho tá passando mal, encosto o meu carro e agora eu vou pedir a Deus por ele. Vá na paz. Não, ali eu já vou me justificar. Que pegue um helicóptero. Que culpa eu tenho dessa pessoa estar fazendo isso? Mesmo assim eu não consigo ver meu erro. Eu justifico. Eu acuso. Mesmo assim, eu não consigo ver o meu erro. São pessoas cheias de crenças limitantes e criaram essas crenças e elas não conseguem crer nem no que Deus diz. Mesmo sofrendo. Ela se põe ali no lugar da vítima. E ela quer que Deus mude as regras. Quando eu busco uma religião e não busco o conhecimento de Deus, quer dizer, então eu quero que Deus me trate sem eu saber nada e Deus não faz isso, né? Então por isso elas naturalizam doenças no nervo, tudo, porque são pessoas que não persistem, ela não tem persistência, né? Então isso significa um medo em excesso que as pessoas sem Deus, quando Deus diz assim, sem mim tu não podes fazer nada, é sobre isso. Eu posso brigar, xingar e acusar ou depois me pôr como vítima. Mas o que eu não posso, sem Deus, é entender, porque é Deus que explica a verdadeira razão das coisas. Então, se eu não entendo, acho tudo normal. Acho tudo normal. Eu tive uma tia que ela desmaiava quando via sangue, né? E ela sofreu na infância, teve muitos problemas na criação e superou o medo da forma errada, mas a vida dela era desmaiar. Quer dizer, se eu não busco a cura da forma certa, o que Deus pode fazer? Eu vivo me enganando. Em religião, graças a Deus ela morreu crente, né? Mas tem muita gente que não quer nem buscar. Não quer buscar, não quer se deparar. Eu errei ali, refleti, redimi o coração, pedi perdão a Deus, não quer. Não sabe, não quer e por isso são pessoas muito doentes, tá bom? Então eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário. E que esse conteúdo foi para que você entenda o que é um paradigma na prática, uma crença
limitante, né, que lhe limita a você ser curado, e o que é realmente o medo, porque o medo tem que ter uma razão. Se eu tenho medo de cachorro, então já fui mordido, ou eu vi alguém ser rasgado por um cachorro, eu tenho que ter uma razão. Então, se eu tenho muitos medos, como é que eu tenho medo de barata? O que uma barata pode fazer em mim? Nada. Se eu crio medo numa barata, eu posso ter nojo da barata, mas o medo não. Se eu tenho medo de qualquer coisa, eu sou doente. É isso que Deus diz. Deus ensina isso. Eu já sou doente. Então, mas eu naturalizo, vivo com os meus medos, e Deus não pode fazer nada porque eu limito. Quando eu tenho tempo, eu não quero saber. Quando eu tô bom, não quero saber. E quando tô doente, vou para os médicos, né? São pessoas carregadas de medo, que já sofreram lá no passado e não querem saber onde errou. Só justifica, tá bom? Então, deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo na vida de alguém que você queira fazer o bem. E até o próximo vídeo.